Eu não sou o tipo de homem que desaparece, nunca fui. Pelo contrário, durante anos eu fui exatamente o oposto. Aquele que aparece, aquele que atende, aquele que resolve, aquele que está lá, sempre, mesmo quando ninguém pede, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando ninguém nem percebe que eu fui, mais uma vez, o único que apareceu. Meu nome é Rodrigo, tenho 44 anos. Moro sozinho há quase 8 anos num apartamento de 2 quartos no interior de São Paulo. Um lugar que eu escolhi justamente porque fica a 2 horas de distância da minha família. Não foi fuga, foi sobrevivência. Trabalho com logística, supervisiono uma equipe pequena numa transportadora regional. Não é um emprego glamuroso, mas é meu. É honesto, e durante os anos mais difíceis da minha vida, foi esse trabalho que me manteve de pé. Enquanto todo mundo na minha família vivia de crise em crise, esperando que alguém resolvesse, eu trabalhava, pagava minha conta e ainda encontrava tempo para ser o bombeiro das emergências alheias. Sou o mais velho de 3 irmãos. Tenho uma irmã, Cláudia, 41 anos, casada, 2 filhos, e um irmão, Felipe, 38, que nunca conseguiu se firmar em nada por mais de 6 meses seguidos. E tenho minha mãe, Dona Sônia, 68 anos, viúva desde que eu tinha 27, e que, desde então, virou o epicentro de todas as decisões da família. Meu pai morreu de infarto, de repente sem aviso, e da noite para o dia, sem ninguém perguntar se eu queria, se eu estava pronto, eu virei o homem da família. Assumi as dívidas dele, ajudei minha mãe a reorganizar a vida financeira, segurei o Felipe, que na época tinha 21 anos e estava prestes a entrar numa furada. E ainda fiquei de olho na Cláudia, que sofreu muito com a perda do pai. Eu tinha 27 anos. Ainda não tinha terminado de me construir, mas já estava sendo usado para construir os outros. Eu não me arrependo. Olha, quero deixar isso claro logo de início. Eu não fiz isso com amargura, pelo menos não no começo. Eu fiz porque amava minha família, porque acreditei que era isso que se fazia, que era isso que homens de verdade faziam, que um dia tudo aquilo que eu estava dando ia voltar para mim de alguma forma. Esse algum dia nunca chegou. E quando eu finalmente parei para contar os anos, já tinham passado 17. A coisa foi acontecendo devagar, tão devagar que eu nem percebi quando deixei de ser uma pessoa e virei uma função. Sabe como funciona? No começo você ajuda porque aconteceu uma emergência real. Seu irmão precisou de dinheiro emprestado para pagar uma dívida. Você empresta. Sua mãe precisou de uma reforma na casa. Você banca metade. Sua irmã entrou em crise no casamento e precisou de alguém para conversar às 2 da manhã. Você atende. Aí a emergência vira rotina. Felipe me ligava toda vez que precisava de dinheiro. Não para pedir, não. Ele tinha uma habilidade incrível de transformar um pedido em algo que parecia óbvio, como se fosse natural eu resolver. Rodrigo, o aluguel atrasou. A situação está complicada. Você sabe como é. E eu sabia. E eu pagava. E no mês seguinte, a mesma ligação, com variações mínimas no roteiro. Cláudia me chamava para resolver briga com o marido, para buscar os filhos na escola quando ela não conseguia, para ajudar com mudança, para dar opinião sobre reforma, para ser testemunha de discussão com sogra. Eu era o irmão confiável, o que nunca julgava, nunca negava, nunca reclamava. Minha mãe, aí é que a coisa ficava mais pesada, porque com ela era diferente, com ela era culpa. Rodrigo, você é o mais velho, você entende essas coisas. Rodrigo, você não tem filho, você tem mais tempo. Rodrigo, eu sei que posso contar com você. Pelo menos com você eu sei. Aquele pelo menos era uma faca toda vez. Eu me lembro de um Natal, acho que foi 2019. A gente estava reunido na casa da minha mãe e ela foi servindo todo mundo, um por um. Serviu Cláudia, serviu o marido dela, serviu os netos, serviu Felipe, serviu a namorada do Felipe da época. E quando chegou na minha vez, ela virou para o lado e começou a falar com minha irmã sobre outra coisa.
Eu fiquei sentado ali, prato vazio na mão, esperando. Ninguém percebeu. Eu me servi sozinho. Não disse nada. Engoli a comida e o silêncio juntos. Naquela noite eu fui embora mais cedo. Disse que estava cansado do trabalho. Ninguém insistiu para eu ficar. Naquele Natal eu entendi uma coisa que demorou anos para eu aceitar. Eu era indispensável quando se precisava de mim e invisível quando não precisavam. Se você já passou por isso, de ser aquele que segura tudo, mas que ninguém se lembra quando é hora de celebrar, me conta nos comentários. Eu quero muito saber se estou sozinho nisso, ou se tem mais gente que viveu esse mesmo tipo de silêncio. A verdade é que eu construí a minha invisibilidade com as próprias mãos. Cada vez que eu disse tudo bem quando não estava bem, cada vez que eu abria a carteira sem questionar, cada vez que eu atendi o telefone às 11 da noite sem hesitar, eu ensinei à minha família que eu era infinito, que eu não precisava de nada, que eu era o alicerce, e alicerce não sente, não cansa, não quebra. Tem uma coisa que as pessoas não entendem sobre o cansaço de quem é o suporte de todo mundo. Não é um cansaço que aparece de repente, como quando você não dormiu uma noite. É um cansaço que vai se acumulando em camadas, tão finas que você mesmo não consegue identificar quando começou a ficar pesado. Em 2021, eu passei por um período muito difícil no trabalho. A transportadora quase fechou por conta de uma crise interna de gestão. Quase 80 funcionários foram mandados embora. E eu fiquei no limite, sem saber se ia ter emprego no mês seguinte. Eu estava com insônia havia semanas, perdi peso, ficava acordado às 3 da manhã, olhando para o teto pensando em como ia me virar se perdesse o emprego. Naquele período, eu não liguei para o Felipe, não liguei para a Cláudia, não liguei para minha mãe. Não porque eu não quisesse, mas porque eu simplesmente não tinha energia para ser o forte de ninguém. Eu estava me afogando. Sabe quantos deles ligaram para mim para perguntar como eu estava? Nenhum. Felipe me ligou naquele período uma vez, para pedir dinheiro. Quando eu disse que estava passando por um momento difícil e que não tinha como ajudar, ele ficou em silêncio por uns 2 segundos e disse, tá, qualquer coisa me avisa. E desligou. Minha mãe me ligou 2 vezes. As 2 vezes para reclamar de Cláudia. Quando eu tentei, numa das ligações, mencionar que estava preocupado com o emprego, ela disse, mas você é competente, Rodrigo, você sempre dá um jeito. E mudou de assunto. Naquela época, eu comecei a perceber algo que me deixou mal. Percebi que minha família não me conhecia, não de verdade. Conheciam a função que eu exercia. Conheciam o Rodrigo que paga, que resolve, que aparece. Mas o Rodrigo que tem medo, que chora no banheiro depois de uma reunião horrível no trabalho, que passa horas num silêncio pesado, num apartamento vazio. Esse eles nunca tinham perguntado. Teve um aniversário meu em 2022 que eu não vou esquecer enquanto eu viver. Fiz 43 anos. Liguei para minha mãe de manhã. Não porque ela ia me ligar, mas porque eu já sabia que ela não ia ligar e eu queria, sei lá, ouvir a voz dela pelo menos. Ela atendeu, disse, é seu aniversário hoje, né? Feliz aniversário, meu filho. Olha, me liga mais tarde, tô no meio de uma coisa. E desligou. Cláudia mandou um áudio às 22. Ai, Rodrigo, quase esqueci. Feliz aniversário. A gente se vê semana que vem. Felipe não mandou nada. Eu fiz meu bolo de aniversário sozinho. Comprei um daqueles pequenos de chocolate na padaria perto de casa. Coloquei uma vela. Apaguei. E fiquei sentado na minha cozinha, com o silêncio do apartamento ao redor, pensando quanto tempo mais eu consigo fazer isso. O evento que me fez desaparecer aconteceu numa sexta-feira de março de 2023. Eu tinha acabado de passar por uma cirurgia. Coisa séria, hérnia de disco com compressão de nervo, algo que eu estava adiando há meses por conta do trabalho. Finalmente fiz. Fiquei 3 dias internado, 2 a mais do que o previsto por conta de uma complicação pós-operatória. Dor forte, não conseguia andar direito, tive que pedir licença médica de 30 dias.
Avisei minha família, mandei mensagem no grupo. Pessoal, passei por uma cirurgia de hérnia. Tô bem, mas preciso de repouso. Qualquer coisa me avisem. Felipe respondeu com um emoji de coração. Cláudia disse, nossa, cuida, hein? Se precisar de alguma coisa, me fala. Minha mãe não respondeu no grupo. Me ligou no dia seguinte, não para perguntar como eu estava. Ela ligou porque precisava que eu ligasse para uma seguradora para resolver um problema dela. Porque ela não sabia como falar com atendente de telefone e sabia que você sabe fazer essas coisas, Rodrigo. Eu estava deitado numa cama com uma almofada embaixo da perna, tentando aliviar a pressão na coluna, com a voz um pouco fraca ainda por conta dos remédios. E fiquei 40 minutos no telefone resolvendo o problema da seguradora da minha mãe. Quando terminei, ela disse, muito obrigada, meu filho, você é um anjo. E desligou. Naquela noite, eu fiquei olhando para o teto do meu quarto no escuro, com aquela dor surda na lombar pulsando. E eu chorei. Não chorei de dor física. Chorei de um vazio que eu não conseguia nem nomear direito. Um vazio que parecia maior do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. Aí veio a parte que me destruiu de vez. 20 dias depois, ainda em recuperação, minha irmã me ligou animadíssima. Rodrigo, a gente vai fazer uma festa surpresa para o Felipe. Ele vai completar 40 anos semana que vem. Você consegue vir? Festa surpresa para o Felipe. Para o mesmo Felipe que tinha me mandado um emoji de coração depois de uma cirurgia. Para o mesmo Felipe que, em 20 dias de recuperação minha, não tinha me ligado uma única vez para perguntar como eu estava. Eu perguntei, com toda a calma que eu consegui reunir, Cláudia, eu ainda estou de licença médica. Você sabe que eu operei tem menos de um mês, né? E ela disse, mas é rápido, Rodrigo. Você não precisa fazer nada, só aparecer. E seria muito legal ter você aqui. Aí veio a parte que me destruiu de vez. 20 dias depois, ainda em recuperação, minha irmã me ligou animadíssima. Rodrigo, a gente vai fazer uma festa surpresa para o Felipe. Ele vai completar 40 anos semana que vem. Você consegue vir? Festa surpresa para o Felipe. Para o mesmo Felipe que tinha me mandado um emoji de coração depois de uma cirurgia. Para o mesmo Felipe que, em 20 dias de recuperação minha, não tinha me ligado uma única vez para perguntar como eu estava. Eu perguntei, com toda a calma que eu consegui reunir, Cláudia, eu ainda estou de licença médica. Você sabe que eu operei tem menos de um mês, né? E ela disse, mas é rápido, Rodrigo. Você não precisa fazer nada, só aparecer, e seria muito legal ter você aqui. Desliguei o telefone. Fui até a janela. Fiquei olhando para o estacionamento lá embaixo por não sei quanto tempo. Eu me pergunto até hoje se eu fui cego durante todos esses anos, ou se eu apenas escolhi não ver porque era mais fácil. Porque dói mais aceitar que as pessoas que você ama não te enxergam do que continuar fingindo que tudo está bem. E você, no meu lugar, o que faria? Teria conseguido continuar depois de uma coisa dessas? Me conta nos comentários, porque essa pergunta ficou na minha cabeça por muitos meses. Eu não planejei o sumiço, juro que não. Não foi uma estratégia, não foi birra, não foi teste, foi exaustão. Na semana seguinte à ligação de Cláudia, quando eu já estava com alta médica, mas ainda em recuperação lenta, eu tomei uma decisão silenciosa. Decidi parar. Parar de ligar. Parar de responder de imediato. Parar de ser o primeiro a aparecer. Parar de resolver o que não era meu para resolver. Não anunciei. Não escrevi no grupo, pessoal, eu preciso de um tempo. Não fiz discurso, não mandei áudio longo explicando meus sentimentos. Simplesmente parei. E aí começou o experimento que eu não tinha planejado fazer. Nos primeiros 15 dias, nada. Nenhuma ligação de Felipe perguntando se eu estava bem. Nenhuma mensagem de Cláudia, além de um meme que ela mandou no grupo e que não era direcionado a mim. Minha mãe mandou uma mensagem perguntando se eu podia resolver uma coisa para ela. Eu respondi, tô ainda me recuperando, não consigo ajudar agora. Ela disse, tá bom, e não respondeu mais. No primeiro mês, nada. Sabe o que eu fiz naquele mês? Eu vivi. Pela primeira vez em muito tempo, eu vivi para mim.
Acordei no horário que meu corpo queria. Fiz fisioterapia com tranquilidade. Li 2 livros que estavam na minha lista há anos. Fui caminhando num parque perto de casa numa tarde de quarta-feira, sem ter que dar satisfação para ninguém. Cozinhei do jeitinho que eu gosto, dormi mais cedo. E percebi que a ansiedade constante que eu carregava há anos, aquela sensação de que eu precisava estar disponível o tempo todo, foi diminuindo. No 2º mês, Cláudia mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Não porque ela estava preocupada comigo, de verdade. Ela precisava de um favor. Quando eu disse que não podia ajudar, ela ficou quieta por uma semana e depois voltou com outra coisa. Quando eu de novo disse que não, ela me bloqueou por alguns dias. Isso mesmo, a minha irmã me bloqueou porque eu não fiz um favor. Com Felipe, foi diferente. Ele simplesmente sumiu também. Parece que sem eu ser o suporte dele, não tinha mais motivo para interagir. No 3º mês, minha mãe ligou. E dessa vez foi diferente. Ela estava com uma voz estranha, mais suave. Perguntou como eu estava. Perguntou da minha coluna. Perguntou se eu estava comendo. E no final disse: Rodrigo, você está bem? Você some. A gente não tem notícias suas. Eu quase chorei ali, não de alívio, de tristeza, porque levou 3 meses para ela perceber que eu tinha sumido. 3 meses. Eu fiquei praticamente fora do radar da minha família por 8 meses. Não foi planejado para durar tanto, mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que precisava daquele tempo todo. No 4º mês, eu comecei a fazer terapia, primeira vez na vida. Tinha resistência, como a maioria dos homens tem, aquela ideia boba de que terapia é para quem não consegue resolver sozinho. Mas eu fui. E foi a coisa mais importante que eu fiz por mim em décadas. A terapeuta me fez uma pergunta na 2ª sessão que me virou de cabeça para baixo. Ela perguntou: Rodrigo, você consegue me citar 3 coisas que você faz exclusivamente por prazer, sem nenhuma utilidade prática? Eu fiquei em silêncio por um tempo longo. Tentei, não consegui responder. Eu tinha passado tanto tempo sendo útil para todo mundo que tinha esquecido completamente como era existir sem uma função. No 5º e 6º mês, eu comecei a construir uma vida que era minha de verdade. Entrei num grupo de trilha. Aprendi a fazer pão em casa, uma coisa boba, mas que me dava uma satisfação enorme. Voltei a tocar violão, que eu tinha abandonado anos atrás porque não tinha tempo. Fiz amizades novas, pessoas que me conheceram sem saber da minha história familiar, pessoas para quem eu era apenas o Rodrigo, não o Rodrigo que resolve tudo. No 7º mês, minha mãe foi mais insistente. Me ligou várias vezes, Cláudia também. Até Felipe mandou uma mensagem curta, sem emoção, mas mandou: Cadê você, cara? E ali eu tive que fazer uma escolha. Podia continuar sumido indefinidamente, mas não era isso que eu queria. Eu não queria punir minha família. Eu queria me encontrar. E talvez, com sorte, reencontrar eles de uma forma diferente, mais honesta, mais equilibrada. No 8º mês, eu marquei um almoço com minha mãe. Só nós 2, sem Felipe, sem Cláudia, sem família toda junta. Ela veio até a minha cidade. Sentamos num restaurante simples, perto de casa. Ela chegou com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Uma mistura de alívio e de constrangimento. Como alguém que sabe que errou, mas não sabe exatamente como admitir. A gente ficou uns 10 minutos falando de coisas banais. O trânsito, a cidade, o tempo. E aí ela olhou para mim e disse: Rodrigo, eu sinto muito. Eu sei que eu sempre dependi muito de você. Acho que nunca parei para perguntar como você estava de verdade. Aquela frase simples, dita com a voz rouca de uma mulher de 68 anos que estava tentando, aquela frase me quebrou e me curou ao mesmo tempo. Eu não discursei, não fiz lista de tudo que ela tinha feito de errado. Apenas disse: Mãe, eu só precisava que você me visse, não como o que eu resolvo, como quem eu sou. Ela ficou em silêncio e depois disse: Eu te vejo, meu filho. Com Cláudia, demorou mais.
Ela ainda tem dificuldade de aceitar que eu tenho limite, que eu tenho vida, que eu tenho necessidades. A gente está num processo. Às vezes funciona, às vezes ainda raspa. Mas eu aprendi a colocar limite sem precisar desaparecer para isso. Aprendi a dizer não sem me sentir culpado. Aprendi que dizer não é também uma forma de cuidado de mim mesmo e dos outros. Com Felipe, a relação ficou mais distante. E talvez seja assim. Talvez a gente só tivesse uma relação baseada na utilidade que eu tinha para ele. Quando a utilidade acabou, acabou a relação. E isso dói, porque ele é meu irmão. Mas é uma dor que eu aprendi a carregar sem me destruir por ela. Hoje, quase um ano depois de tudo isso, eu sou um homem diferente. Não perfeito, não resolvido, mas diferente. Mais inteiro, mais honesto comigo mesmo. Tenho meu grupo de trilha que sai todo sábado. Tenho meu pão de fermentação natural que fica pronto domingo de manhã. Tenho meu violão encostado no sofá, pronto para quando eu quiser tocar. E tenho uma mãe que às vezes me liga só para perguntar como eu estou, sem precisar de nada, só para saber. Isso para mim valeu os 8 meses. Eu sei que tem gente que vai achar que eu exagerei, que devia ter conversado antes de sumir, que fui egoísta. Talvez. Mas só quem carregou o peso que eu carregava por tanto tempo sabe o que é chegar no limite. Você tomaria a mesma decisão que eu? Se você já se sentiu assim, sendo o suporte de todo mundo sem que ninguém fosse o seu, escreve nos comentários. Eu quero ler cada história, porque a gente não deveria carregar isso sozinho.